Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui mais uma semana, né? Hoje nós temos a nossa aula 5 do segundo bimestre, tá bom? E nós vamos hoje estar vindo para o Brasil. Nós andamos aí falando sobre a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, e nós estávamos falando do Brasil como coadjuvante. Agora nós vamos vir para um assunto, ainda falando em 1929, aí nós vamos começar em 1929 e vamos falar sobre a Era Vargas, o Estado Novo, a Era Vargas, o primeiro governo de Vargas, tá? É isso que nós vamos estar estudando, entendendo o processo que levou a Vargas entrar para a presidência da República. Eu preciso que vocês lembrem sempre de manter os cadernos organizados. Os exercícios do livro, vocês sabem que eles são para serem feitos no caderno. Então, no caderno, você coloca a data de hoje e o exercício de hoje. Tendo a possibilidade não, escrevam o que está no quadro, porque aqui é a base do que eu estou explicando, tá? Então, hoje é dia 1º de junho, né? Eu esqueci de colocar. 1º de junho, nossa primeira aula, ou quinta aula do segundo bimestre de História, a Era Vargas. Bom, para a gente entender o primeiro governo Vargas, eu tenho que saber como ele começou, tá? Vamos relembrar? Política do café com leite. Era o que acontecia, ó. Teve uma crise que foi a crise da República Oligárquica. Ó, oligárquica. República oligárquica. Eu tenho um grupo poderoso, ou um grupo que está acima de todos, que é uma oligarquia, geralmente as pessoas com mais dinheiro. Então, por isso, república oligárquica. Era uma república onde eu tinha as pessoas com melhores condições financeiras. No caso, eu estou lidando com São Paulo e Minas Gerais, que são as duas principais oligarquias. Vamos lá. São Paulo produz café. Minas Gerais, leite. O maior produtor. Onde o dinheiro circulava com mais força. Então, por isso, café com leite. São Paulo, café. Minas, leite. E aí tinha um acordo. A política do café com leite era um acordo que Minas Gerais, que era uma oligarquia poderosa, apoiaria São Paulo num ano. E daí a 4 anos, quando tivesse eleição de novo, São Paulo apoiaria Minas Gerais. Porque aí, se eu tenho duas oligarquias no poder, eu domino quem vai ser o presidente. Então é fácil. Então ficou combinado assim. Esse ano, São Paulo indicava o presidente da República. Daqui a 4 anos, Minas Gerais indicava o presidente da República. Então era sempre um paulista e um mineiro no poder. Tudo estava tranquilo até aí. Só que teve um ano, em 1929, que São Paulo resolve indicar outro paulista. Era a vez de São Paulo indicar um mineiro. E resolve indicar um outro paulista. Olha a situação. Bem, Minas Gerais teve que aceitar. Mas, sabendo desse princípio todo, dessa confusão toda, o Rio Grande do Sul resolve também se juntar a Minas Gerais para resolver essa questão. Tipo, falar assim, que isso, meninos, vocês vão deixar assim? Não,
não, vamos entrar com um outro candidato. E aí a Frente Liberal, como eles chamaram, entra com um outro candidato que é Getúlio Vargas. Bem, esse é o primeiro contexto. Getúlio Vargas. Mas a pergunta é, Getúlio ganha a eleição? Não. Mas ele assume o poder. Como? Daqui a pouco eu vou dizer para vocês. Vamos agora pelo livro, eu fiz um resumo, né? Mas vamos pelo livro, porque aí você vai ver onde no livro está tudo que eu acabei de falar, tá bom? Para vocês entenderem como que ele perde a eleição e consegue se eleger presidente, né? Coisas do Brasil. Então vamos lá. Página 118. A crise da República Oligárquica. Aí tá aqui no segundo... Vou ler todo o contexto. Com a crise no setor cafeeiro, a política dos governadores começou a dar sinais de esgotamento. Quando um novo processo eleitoral se iniciou, em 1929, o então presidente da República, Washington Luiz, pode grifar aí, Washington Luiz, representante do Partido Republicano Paulista, em vez de indicar um político mineiro, indicou o paulista Júlio Prestes como seu sucessor. Essa atitude causou muito descontentamento entre os representantes de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. As oligarquias desses estados lançaram então como candidato ao cargo Getúlio Vargas, presidente do Rio Grande do Sul e ex-ministro da Fazenda de Washington Luiz. Como vice, foi escolhido o presidente do estado da Paraíba, João Pessoa. A chapa formada pela oposição foi denominada Aliança Liberal. Seu programa defendia a diversificação da produção nacional, a reforma política e a adoção do voto secreto e a aplicação de medidas de proteção aos trabalhadores. A chapa recebeu o apoio do Partido Democrático de São Paulo, de tenentes da classe média urbana e dos setores oligárquicos insatisfeitos. Então a chapa teve grande apoio de quem estava insatisfeito com esse sistema político que estava sendo feito, né, da República do Café com Leite. Página 119. As eleições presidenciais ocorreram no dia 1º de março de 1930. Apesar da grande campanha realizada pela Aliança Liberal, Vargas obteve aproximadamente 700 mil votos, enquanto Júlio Prestes recebeu pouco mais de 1 milhão de votos. Os opositores do governo protestaram, alegando que o processo eleitoral havia sido fraudado. Em maio, o Congresso Nacional reconheceu o resultado das eleições e declarou Júlio Prestes presidente eleito. Inconformados com a decisão, os opositores do governo começaram a preparar uma insurreição armada para derrubá-lo. Olha só. Então, a eleição transcorreu normalmente e Júlio Prestes foi eleito presidente. Só que os opositores não concordaram. Falaram que teve fraude. Foi investigado, não se resolveu nada. Não acharam fraude nenhuma. E os opositores, então, resolveram preparar, né, uma luta armada. Tem uma charge aí, ó, em que ficamos. Aí tem, essa cadeira é minha, que foi o Júlio Prestes e Getúlio Vargas. Estão vendo aí? Pois é. Essa era a situação do Brasil. Então, já falei das eleições de 1930, o que aconteceu.
E a revolta de Princesa. A revolta de Princesa vai ter a ver com João Pessoa, tá? Na Paraíba. E é justamente quando vão se começar a pensar nesses levantes, tá? Que aí vai culminar com a revolução que vai acontecer, que nós vamos falar agora. A revolta de Princesa, ela vai ter fim com a morte de João Pessoa. Página 119, no último parágrafo, está assim: em 26 de julho, em uma confeitaria na cidade de Recife, João Pessoa foi assassinado por João Dantas, outro adversário político. No entanto, o motivo do crime foi pessoal. Dantas, aliado político de José Pereira de Lima, teve seu escritório invadido pela polícia a mando de João Pessoa, durante a crise política no estado da Paraíba. No escritório foram encontradas cartas trocadas entre Dantas e sua amante, que foram divulgadas pela imprensa com o objetivo de desmoralizá-lo. Mesmo sem ter ligação direta com os acontecimentos de Princesa Isabel, a morte de João Pessoa pôs fim à revolta. Os conflitos armados resultaram em cerca de 600 mortos. Isso foram os mortos no conflito armado de Princesa. Bom, com João Pessoa morrendo, que seria o vice de Getúlio, né? Mesmo sendo por motivos pessoais, houve muitas mobilizações, né, a favor da Aliança Liberal. A morte de João Pessoa não teve nada a ver com a política, foi pessoal. Mas a Aliança Liberal colocou como sendo isso. Quero deixar claro aqui que até o momento que nós estamos estudando, Washington Luiz ainda é presidente do Brasil. Teve eleição, né? Júlio Prestes foi eleito, mas ainda não assumiu. E aí, até esse momento dele assumir, tá toda essa confusão. Tá bom? Bem, aproveitando esse clima de comoção gerado no Brasil, membros da Aliança Liberal iniciaram um levante para derrubar o governo. E em 3 de outubro de 1930, movimentos simultâneos aconteceram em vários estados, como Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba. Os três, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraíba, são os estados que estão comandando todo esse levante. Em menos de um mês, as forças rebeldes haviam sido vitoriosas em quase todo o Brasil, com exceção de São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Bahia. Temendo uma guerra civil, os altos escalões militares depuseram o presidente Washington Luiz, substituindo por uma junta militar. E no dia 3 de novembro, a junta transferiu a Getúlio Vargas o governo do país. Entenderam? Assim ele chega ao poder. Faz toda uma confusão, uma manobra e chega ao poder. Olha só, Getúlio Vargas, para as pessoas de sua época, é considerado um herói. Um herói. Eu não vou tirar aqui a ideia do herói. Getúlio Vargas foi muito importante para o Brasil, principalmente com relação aos trabalhadores, tá? Mas nos bastidores, o que se estuda sobre Getúlio é que ele era muito cruel. Muito cruel. E passava para o povo a posição de uma boa pessoa. O que a mídia mostrava sobre Getúlio era de um bom rapaz, mas por trás ele não era bom, tá?
muitos casos de pessoas que foram contra Getúlio e que ele mandou matar, e mandou mesmo. Tá? Quem teve a oportunidade de assistir o filme Olga, ele foi impiedoso com Luiz Carlos Prestes, o marido de Olga, e mandou Olga para a Alemanha, de volta para a Alemanha, sem piedade. Isso é só um exemplo. Foram vários exemplos de Getúlio. Aí você vai falar para mim assim, professora, mas ele foi bom para o Brasil. Foi. Todas, ou se eu não dizer todas, mas 80% das leis trabalhistas de hoje em dia foram da época do governo Vargas. Então ele foi bom para o Brasil, tá? Mas eu quero dizer para vocês que ele também teve um lado ruim, tá? Não foi só o lado bom, mas a mídia que ele controlava vai passar a imagem de um homem bom. Ele controlava a mídia. Queridos, isso nós vimos na Segunda Guerra e estamos vendo agora. Quando você tem o controle da mídia, você controla a opinião do povo. Tá bom? Controlar a mídia é muito importante para qualquer governo. Qualquer governo. E foi isso que ele fez. E aí, nesse primeiro governo, era chamado de governo provisório. Provisório, você vai ficar por um tempo. Não disseram quanto tempo para o homem. Não disseram. E vocês vão ver que ele ficou 15 anos. 15. Começou como governo provisório. Mas ele vai dar o jeito e ficar 15 anos no governo. Bom, aí na página 120, está dizendo que ao assumir, ele dissolveu o Congresso. Acaba com o Congresso. Aí cada um pro seu canto. Quem manda sou eu e acabou. Dissolveu o Congresso, as assembleias legislativas estaduais e municipais e substituiu os presidentes dos estados, que eram, cada estado não era governador como é hoje, eram presidentes. E aqui passaram a ser interventores, tá bom? E a maior parte deles eram tenentes. Ainda em 1930, o governo provisório decretou a criação do Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, que subordinava os sistemas de educação dos estados e Distrito Federal. Gente, educação, saúde, trabalho, Vargas investiu muito. Por isso ele era muito amado pelo povo. Vocês estão entendendo? Ele investiu muito nessas áreas. Até então, não tinha educação obrigatória, e nós vamos ter até o primário obrigatório. O primário, até o 5º ano, hoje em dia, obrigatório. Passa a ser obrigatório. Você vai encontrar muitos idosos, assim, de interior, que eles vão falar para vocês, eu tenho só o primário, porque era só o primário que era obrigatório. Hoje, nós temos a educação básica e obrigatória, até o 9º ano, tá? Essa é a educação obrigatória, que todo mundo tem que ter, hoje no Brasil. Mas na época de Vargas não tinha, e ele coloca a educação primária como obrigatória. No mesmo ano foi criado o Ministério do Trabalho, né, como eu disse, Indústria e Comércio, encarregado dos assuntos relativos ao mundo do trabalho. Quer dizer, para o povo, sorriso daqui e aqui, porque Getúlio Vargas foi muito bom na área da saúde, da educação e do trabalho. Bem, 121. O Código Eleitoral de 1932 foi o primeiro ponto de divergência entre os grupos que apoiavam Vargas, né, e Getúlio Vargas.
Mas assim, ele já estava no poder e já não estava ligando muito não, tá? Para alguns, o retorno à democracia deveria ser imediato. Para outros, antes da normalização, era necessário realizar importantes reformas sociais. E em fevereiro de 32, foi instituído o primeiro Código Eleitoral Brasileiro, que criava a Justiça Eleitoral. A partir daquele momento, a fiscalização das eleições e o reconhecimento dos candidatos eleitos não seria mais responsabilidade do Poder Legislativo, mas de um órgão vinculado ao Poder Judiciário. O Código Eleitoral também instituiu o voto secreto, defendido pelos insurgentes em 1930, como medida fundamental para moralizar a vida política do país, e estendeu o direito de voto às mulheres, porque as mulheres não podiam votar. E a partir daqui, passaram a votar. E poder também estar em cargos políticos. Quando acontece a regulamentação do voto feminino, acontece da seguinte maneira: as mulheres podem votar apenas as casadas com autorização do marido. Se o marido autorizasse, ela poderia votar. As solteiras ou viúvas poderiam votar desde que demonstrasse que mantinham renda própria. Tinham dinheiro, tinham salário. Você tem salário próprio? É solteiro ou viúva? Também pode votar. E as casadas só com autorização do marido. Em 1934, tiram essas restrições para as mulheres, mas o voto obrigatório das mulheres somente em 1946. Observem as imagens aí que nós temos na página 121, que fala desse voto das mulheres. Agora nós temos aqui imagem das mulheres, né, que fizeram diferença no Brasil. Aqui eu tenho a posse de Alzira Soriano como prefeita da cidade de Lages, no Rio Grande do Norte, em 1929. Essa é Almeida Farias Gama, primeira mulher representante classicista a votar nas eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Estão vendo? Essa aqui é Berta Lutz, cientista e diplomata brasileira, durante a Conferência da Organização das Nações Unidas, em junho de 45. Fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, em 1922. Militou pelo direito ao voto feminino até que ele fosse aprovado. Foi também professora do Museu Nacional e atuou como deputada federal a partir de 1936, lutando pelos direitos de igualdade salarial para as mulheres e representando o Brasil em eventos internacionais. Berta foi uma das diplomatas latino-americanas que insistiram para que a igualdade de gênero fosse mencionada no documento da Fundação da ONU em 1945. Essa é Berta Lutz. E esta aqui é Antonieta de Barros, primeira mulher negra eleita deputada estadual no Brasil em 1934 pelo Partido Liberal Catarinense. Gente, mulher e ainda negra, nessa época era difícil. Eu preferi agora acessar o livro de vocês aqui, porque fica melhor para a gente conversar sobre esses assuntos. Porque o livro vem o texto muito bem trabalhado, tá? Sobre o que vem acontecendo, que vai acontecer na Revolução Constitucional de 1932 e logo em seguida, né, nós vamos ver a Constituição de 34. E o livro vem com um texto muito bom, por isso eu preferi
vir aqui, que aí vocês vão ter acesso ao livro, né, juntamente com... e eu estou aqui falando com vocês. Então vamos lá. Insatisfeito com as medidas centralizadoras do governo provisório de Vargas, os paulistas exigiam a elaboração imediata de uma nova Constituição e reivindicavam a substituição do interventor João Alberto Barros, militar pernambucano, nomeado por Vargas, por um civil, nascido em São Paulo, no início de 32. No início de 32, ocorreu uma forte mobilização no Estado, que uniu diferentes setores da sociedade. O Partido Democrático, que havia apoiado Vargas nas eleições de 30, rompeu com o governo e aliou-se ao seu antigo adversário, o Partido Republicano Paulista, formando a Frente Única Paulista. Em 9 de junho, uma revolta armada começou em São Paulo. Tropas rebeldes do Exército Paulista ocuparam os quartéis e tomaram o controle do Estado. Os integrantes do movimento esperavam receber o apoio de mineiros e gaúchos para atacar a capital federal, mas eles mantiveram-se fiéis ao governo provisório. Isolados, os paulistas assinaram a rendição. Após 3 meses de luta, apesar da derrota militar, o levante obteve resultados políticos positivos. O compromisso por parte do governo federal de promover a rápida reconstitucionalização do país e a nomeação de um interventor civil paulista, Armando de Salles Oliveiras, para o governo de São Paulo. Então, de certa maneira, eles conseguiram, no fim de tudo, se reorganizar. Bem, a Constituição de 1934. O que eu vou botar aqui, o que ela foi promulgada em 16 de julho, mas o que ela estabeleceu? Manutenção do federalismo como sistema de governo do país. O voto feminino para as mulheres que exercessem função pública remunerada e a obrigatoriedade do voto masculino para os maiores de 18 anos. O estabelecimento do ensino primário gratuito, foi o que eu falei para vocês. E a nacionalização progressiva dos recursos minerais e hídricos do Brasil. A Constituição de 34 também estabeleceu princípios básicos da legislação trabalhista e definiu pontos importantes referentes à economia do Brasil. Segundo a nova lei, a liberdade econômica deveria ser garantida, desde que fossem respeitados o princípio da justiça e as necessidades do país. Ao final dos trabalhos, a Assembleia Constituinte, por voto indireto, elegeu Getúlio Vargas para a presidência da República. O mandato seria de 4 anos e não haveria reeleição. Em 1938, seriam realizadas eleições por meio do voto direto. Então, 4 anos, Getúlio Vargas. Que lindo. Só que ele não fica 4 anos, não. Já disse, né? Ele fica 15. Como? Vocês saberão adiante, tá bom? Bom, então, tudo entrando nos trilhos, né? O Brasil sendo reorganizado, uma nova Constituição para o Brasil, né? Getúlio Vargas presidente agora, de 34 a 38, tudo bem, não é? Bom, mas aí começa a radicalização política no Brasil. O que é radicalização? Uma política radical, tá? Terminando a Primeira Guerra Mundial, foi comum no mundo inteiro pensar na questão dos governos ditatoriais, que era o que estava acontecendo na Europa. Então, aqui no Brasil, teve
dois partidos, dois grupos, né? A Ação Integralista Brasileira, de tendência fascista, e a Aliança Nacional Libertadores, que era contra. Então, basicamente, teve os que apoiavam esse radicalismo e os que eram contra. Aí foi fundada a AIB. Está no segundo parágrafo da 123. Por Plínio Salgado, foi o primeiro partido político de massa organizado nacionalmente no Brasil. Seu lema: Deus, pátria e família. Expressava o ideário político inspirado no fascismo italiano. Os integralistas, com seus membros, eram conhecidos, tinham o apoio dos setores mais conservadores da sociedade brasileira, parte da alta hierarquia militar, das oligarquias tradicionais e do alto clero católico. A AIB defendia o fortalecimento e a militarização do Estado. E no lado oposto, eu tinha a ANL, criada em março de 1935, recrutou a maior parte de seus adeptos na classe média urbana, sendo formada principalmente por intelectuais, profissionais liberais, estudantes e militares de baixa patente. Com apenas 4 meses de funcionamento, a ANL já tinha 80 mil filiados. Inspirada no modelo das frentes populares europeias, reunidas para combater o avanço do nazifascismo, a ANL defendia uma política anti-imperialista, a nacionalização de empresas estrangeiras, a reforma agrária, a suspensão do pagamento da dívida externa e a implantação de um governo popular. 4 meses depois de fundada, a ANL foi declarada ilegal pelo governo Vargas. Radicalização. Vargas era radical. Começou a dar problema, ele falou que era ilegal e acabou. Ia contra o que ele queria, tira, fecha, troca o representante. Simples. Era assim que ele trabalhava. Aí nós vamos ter na página 124 a intentona comunista, tá? Quem vai estar de frente vai ser Luiz Carlos Prestes, o irmão de Júlio Prestes, tá? Tudo isso porque o Brasil já vai andando para um governo totalitário. Então, eles tentam de todas as maneiras terminar. O comunismo são os que buscam o socialismo, que são totalmente, nesse período aqui, os socialistas ainda eram mal vistos, por isso eram chamados de comunistas, tá? Geralmente, um socialista, ele sempre vai ser contra o governo, geralmente, tá? A não ser que o governo que esteja no poder seja um governo socialista, tá bom? Então, como já havia acontecido na Europa, Luiz Carlos Prestes, ele é o líder dessa intentona comunista. Mas a intentona comunista foi um fracasso total. Em Natal, os insurretos instauraram um governo revolucionário que durou apenas 4 dias. No Rio de Janeiro e em Recife, a rebelião foi rapidamente controlada. Gente, Luiz Carlos Prestes foi preso, a intentona não seguiu adiante e só levou a Getúlio ter um pouquinho mais de autonomia. Ele vai mostrar aí o seu poder. Aqui, Luiz Carlos Prestes, ele não morre. Ele fica preso durante um bom tempo. Mas a sua esposa, né, a Olga Brenário, Getúlio faz questão de devolver
ela para a Alemanha como prisioneira para que fosse morta, tá? Ela foi executada num campo de extermínio, esses campos que nós já ouvimos falar. Bom, em suas cartas enviadas do cárcere, isso aqui quem está falando é Anita Leocádia, a filha de Luiz Carlos Prestes e Olga Brenário. Em suas cartas enviadas do cárcere, o meu pai revela a preocupação de que eu soubesse de que nem ele e nem Olga se sentiam felizes com a sorte que o destino lhe reservara. Pelo contrário, apesar dos sofrimentos, apesar da imensa tristeza de se encontrarem separados um do outro, longe da filha e dos que mais amavam, consideravam-se felizes por terem consciência do dever cumprido. E nisso, para eles consistia a mais completa felicidade. Bom, a intentona comunista vai fracassar e vai dar origem ao Estado Novo, que é o que nós vamos estar estudando semana que vem, tá bom? Falando sobre o Estado Novo. Agora nós vamos para os nossos exercícios. Vamos lá? Página 120 do livro de vocês, número 1, está assim, ó. Sintetize em um parágrafo os acontecimentos que precederam o fim da República Oligárquica no Brasil. O que aconteceu para que acontecesse o fim da República Oligárquica? Os acontecimentos. Número 2. Que relação existiu entre a Revolta de Princesa e a Revolução de 1930? Vai acontecer alguma coisa lá na Revolta de Princesa que vai ocasionar a Revolução, não é? Então, coloquem aí. O que foi? Número 3. Cite algumas das medidas adotadas por Getúlio Vargas ao assumir a chefia do governo em 1930. O que ele fez assim que ele assumiu em 1930? 122, número 4. O que foi o Código Eleitoral Brasileiro? Que mudanças ele estabeleceu na legislação brasileira em relação ao voto feminino? 5. Identifique os principais motivos da realização da Revolução Constitucionalista de 1932. Principais motivos. 6. Quais foram as principais medidas estabelecidas na Constituição de 1934? Que as medidas estabelecidas nessa Constituição de 34. Em matriz, eu coloquei para vocês, né, um resumo da Era Vargas. Eu botei assim, ó, Era Vargas é o nome que se dá ao período em que Getúlio governou o Brasil por 15 anos, de forma contínua. Esse período foi um marco na história brasileira, em razão das inúmeras alterações que Getúlio Vargas fez no país, tanto sociais quanto econômicas. Isso aí a gente não pode negar. A Era Vargas teve início com a Revolução de 1930, onde expulsou do poder a oligarquia cafeeira, dividindo em 3 momentos. Governo provisório, que nós já falamos. O governo constitucional, que também falamos. E o Estado Novo, que é o que nós vamos falar semana que vem. Aí na imagem está assim, ó. Essa imagem foi impressa em uma cartilha escolar durante a vigência do Estado Novo com o intuito de
Gente, isso aqui já foi no Estado Novo. Mas por que fariam uma cartilha com essa imagem, hein? Ainda não falei sobre o Estado Novo, mas eu quero que vocês lembrem quando eu mostrei aquela imagem feliz de Stalin. Vocês lembram? Lembram? Poxa, tem algum motivo, não tem, dessa alegria toda aqui? Eu quero que vocês façam essa para vocês entenderem o que vem, o que nós vamos falar na próxima semana. Tá? Então, essa correção aqui, eu vou deixar para fazer na próxima aula da folhinha. Eu quero que vocês façam e respondam. E na próxima aula, eu vou iniciar já a aula com a correção para explicar o Estado Novo, com base nessa primeira imagem aqui. Combinado? Então, não vou dar a correção dessa folhinha hoje, só na aula que vem, tá? Agora vamos corrigir os exercícios do livro? Vamos lá. A número 1, eu pedi para vocês sintetizarem em um parágrafo os acontecimentos que precederam o fim da República Oligárquica no Brasil. Aí vem, ó, o sistema político que caracterizou a República Oligárquica começou a dar sinais de desgaste na década de 1920. A crise desencadeada pela quebra da Bolsa de Valores em Nova York acelerou a ruptura do acordo político existente. A criação da Aliança Liberal agregou as forças de oposição à candidatura de Júlio Prestes e a parte do exército aderiu à tomada do poder. Número 2. Que relação existiu entre a Revolta de Princesa e a Revolução de 30? A Revolta de Princesa revelou a insatisfação dos poderes locais com o governo da Paraíba. João Pessoa promovia uma política de contenção de privilégios de alguns setores da elite. Em razão disso, seus opositores se aliaram à candidatura da situação. Júlio Prestes para a presidência da República. Apesar do assassinato de João Pessoa não ter relação direta com as eleições, o fato acabou se transformando no estopim para a revolução que depois Washington Luiz. Então, o assassinato de João Pessoa foi aí o que precisava para a revolução, que faltava, né? 3. Cite algumas das medidas adotadas por Getúlio ao assumir a chefia do governo em 1930. Dissolveu o Congresso Nacional e as Assembleias Legislativas Estaduais e Municipais. Substituiu os presidentes dos estados por interventores e criou o Ministério dos Negócios de Educação e Saúde Pública e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Página 122, número 4. O que foi o Código Eleitoral Brasileiro? Que mudanças ele estabeleceu na legislação brasileira em relação ao voto feminino? Então, vamos lá. O Código Eleitoral Brasileiro estabeleceu novas regras para o funcionamento das eleições do país. Com ele, foi criada a Justiça Eleitoral, responsável por fiscalizar as eleições e diplomar os eleitos, função antes realizada pela Comissão Verificadora de Poderes. Apesar de a legislação anterior não proibir expressamente o voto feminino, o Código Eleitoral estendeu o direito de voto às mulheres. No entanto, também determinou algumas restrições, como concessão de direitos apenas às mulheres casadas, com autorização do marido, e as viúvas e solteiras que comprovassem renda própria. Isso eu já falei com vocês. Número 5.
Identifique os principais motivos da realização da Revolução Constitucionalista de 1932. A centralização política do governo provisório de Vargas, a escolha de um interventor pernambucano para o estado de São Paulo e a demora para a elaboração de uma nova Constituição foram os motivos do início da Revolução Constitucionalista de 1932. 6. Quais foram as principais medidas estabelecidas na Constituição de 1934? Determinou a manutenção do federalismo, a obrigatoriedade do voto masculino para maiores de 18 anos e do voto feminino para as mulheres que exercessem a função pública remunerada, o estabelecimento do ensino primário gratuito e de frequência obrigatória extensiva aos adultos e a nacionalização progressiva dos recursos minerais e hídricos do Brasil. Bom, meus queridos, por hoje é só isso, tá? Coloquem tudo no caderno bonitinho, organizem esse caderno direito, hein? Bem bonitinho, tá bom? Na próxima semana estamos de volta. Um beijo, fiquem com Deus.